Olá a todos, aqui é o Rodrigo da Luminous Roche. Pessoal, hoje a gente tem um grande prazer de apresentar uma nova ferramenta de Ragnarok, um novo jeito de hospedagem de Ragnarok, por assim dizer, revolucionário, tá? A gente vem através desse vídeo apresentar o nosso novo painel, certo? Que é uma inovação no quesito hospedagem de Ragnarok. Esse painel, você não vai ter que se preocupar com, por exemplo, com requisitos de máquina, se a máquina vai travar o seu servidor ou não. A única coisa que você tem que se preocupar na hora de contratar é a quantidade de players e se essa quantidade de players é suficiente para o seu projeto e etc. Sem mais delongas, pessoal, vamos aqui à apresentação do painel. Ao contratar o serviço, se você chegou nesse vídeo, né, primeiramente, né, se você chegou nesse vídeo é porque você já contratou o serviço ou você quer contratar o serviço e está em dúvidas ou tem alguma, como é que eu posso dizer, alguma dúvida, né, para usar o painel. Então vamos lá, vou tentar tirar todas as dúvidas e dar algumas dicas nessa videoaula, tá? Então, quando a gente contrata, a gente vai receber um e-mail com todas as informações. Claro que no e-mail vai ter bem mais detalhe do que isso, mas para deixar o vídeo aqui mais dinâmico, eu vou resumir o que seria mais importante no e-mail, né? No e-mail a gente vai receber o IP, que tanto pode ser um IP como um DNS, tá? Pode ser, no lugar desse IP aqui pode vir um DNS, mas tem a mesma função, tá, pessoal? Tanto para colocar no cliente info lá do servidor, coisa do tipo. Tem as portas, certo? As portas não são as portas padrões, ou seja, isso dá mais uma segurança para o seu servidor, tá? Não vai ser as portas padrões. E por favor, não usem as portas padrões uma vez que você contrata essa hospedagem, porque elas são bloqueadas, tá? A única porta que vai funcionar no seu servidor são as portas designadas para você. E aqui a gente vai ter o usuário, que esse usuário tanto serve para o FTP como aqui para o painel. Então vamos entrar aqui no painel para fazer a apresentação do mesmo, tá? Vamos copiar a senha aqui. Que pergunta se eu quero salvar. Não vou querer salvar, não. Pronto, uma vez dentro do painel, a gente tem essas informações aqui, certo? As informações mais importantes e relevantes para nós no momento aqui são o terminal, que é por onde a gente vai gerenciar o painel, tá? O gerenciador de arquivos, que pode ser tanto por FTP, certo? Pode ser tanto por FTP como o gerenciador de arquivos aqui, tá? Inclusive aqui a gente consegue criar contas de FTP para liberar para terceiros, né? Algum programador seu, coisa do tipo, se você quiser criar uma conta reserva para ele, aqui tem a opção, tá? Temos aqui o PHP+admin, contas de e-mails, mas isso daqui a gente vai deixar em segundo plano, tá? O que importa para a gente aqui são esses três aqui, né? Aqui no PHP+admin, a gente consegue gerenciar o nosso banco de dados, né? Que por padrão, o banco de dados, a gente já cria um banco aqui com um prefixo, tá? Então já vem esse banco criado aqui, que é onde o sistema do painel reconhece o teu banco de dados por padrão, tá? Mas você pode criar outro para hospedar um site, por exemplo, tá? Aqui a gente vai, se for para criar outro banco de dados, a gente vai vir aqui em banco de dados MySQL, né? Pode criar o nome do banco de dados aqui e o nome de usuário, tá? Aí dá uma senha para o usuário e para o banco de dados aqui a gente dá um nome, tá? No final de tudo isso, a gente vai dar permissão para esse banco de dados e esse usuário, certo? Para eles poderem utilizar. Isso aqui é bem simples, tá bom? Não tem nada de complicado aqui. Voltando aqui para o painel, a gente tem o gerenciador de arquivos, né? Que basicamente eu consigo fazer tudo que eu consigo fazer no FTP, porém com mais funções. Por exemplo, eu consigo deletar de uma vez o emulador, né? Então eu só vim aqui em excluir, ele já vai deletar de uma vez. Eu tenho acesso à lixeira se eu quiser recuperar algum arquivo, tá? Lembrando que a lixeira é deletada de tempos em tempos automaticamente. Então, se você tem alguma coisa importante, não deixe na lixeira, né? Aqui eu tenho a pasta pública, que é onde vai ficar o meu CP e o meu site. Inclusive, eu vou até selecionar isso daqui, que eu vou dar um toquezinho aqui para vocês aqui mais para o final da aula, tá bom? Isso aqui é a pasta do fluxo CP, ok? E aqui eu tenho as funções de extrair, se for um arquivo compactado. Lembrando que o gerenciador de arquivos aqui, ele só reconhece arquivos com extensão .zip, tá? Não adianta tentar outro tipo de extensão. Então ele compacta e descompacta esse tipo de arquivo, tá bom? E vamos aqui ao mais importante, né? E por último, e não menos importante, né? Ao painel, certo? Para acessar o painel, a gente vai digitar o comando sh
painel e dar um Enter. Então, uma vez dentro do painel, a gente tem todas as funções. Eu vou explicar uma por uma, tá bom? Mas é muito simples, tá? Muito simples. Não tem muita dificuldade em mexer no painel. Então, na função 1, a gente vai ligar o emulador com a função Screen. Essa função aqui ela é ótima, pessoal, para você que está já com o emulador pronto, que já vai liberar para o pessoal jogar. Então, essa função aqui 1 é mais recomendada para isso, certo? Ele vai ligar o emulador e ele vai rodar o emulador numa instância chamada Screen, onde é possível, com a função 2, recuperar os logs futuramente. Então, o meu emulador está rodando lá, o pessoal está jogando, eu quero ver o que está acontecendo em tempo real. Então, eu vou aqui na opção 2, certo? Então, a opção 2 é basicamente isso, ver os logs do emulador. A opção 3, você vai desligar o emulador. A opção 4, ela vai compilar o emulador com o GCC 7+. Para que seria isso? Essa função aqui é para o emulador RAtena ou emuladores atualizados, certo? Que vão funcionar com o GCC 7, tá bom? A função 5, pessoal, eu vou até usar ela aqui. Basicamente, se você instalou um emulador seu ou reinstalou um emulador, que vai também ter a mesma função, o que vai acontecer aqui? Ela vai nessa função 5, ela vai pegar os dados do seu MySQL e vai jogar dentro do seu emulador, certo? E já vai fazer toda a configuração para você. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero instalar o meu emulador. Vou dar um exemplo aqui rápido. Eu enviei o meu emulador para hospedagem, né, através aqui do upload, né, carregar. Aí eu seleciono o arquivo aqui, beleza. Então vamos supor que o emulador já está aqui, emulador.zip, eu vou descompactar ele, certo? Vou descompactar. Uma vez descompactado o emulador, vou fechar. Opa, peraí. Não, peraí. Fiz besteira aqui, vamos corrigir isso aqui rapidão. Vamos lá. Eu vou extrair, no caso, né? Uma vez que o emulador está extraído aqui na hospedagem, e aí eu quero dar esse exemplo aqui como se o emulador fosse de vocês, né? Pronto, o emulador foi salvo aqui. Eu vou só conferir se os arquivos estão todos certinhos. Estão, aparentemente estão. Então eu vou vir aqui nessa opção 5, que é basicamente configurar os meus dados de MySQL e porta e IP no emulador, certo? Então, em vez de eu ir fazer isso lá manualmente, eu faço aqui através do painel, tá bom? Ele vai dar aqui o retorno aqui dos dados. Se esses dados não tiverem batendo com esse aqui, pessoal, não tiver aqui igual com o que você recebeu no e-mail, aí você vai digitar não e vai digitar manualmente. Ele vai gravar esses arquivos para futuramente usar. Se eles estiverem, você vai confirmar, certo? Ele vai pedir para confirmar novamente. Pronto, aqui ele fala que as informações foram salvas. E uma vez lá no emulador, eu vou na pasta conf, vou no. Deixa eu ver aqui. Vamos olhar aqui o Interathena, né? Vamos aqui editar. E eu vou ver se os dados foram salvos. Ó. E sim, eles foram salvos perfeitamente aqui no emulador, certo? Vou dar uma olhadinha também nas portas. Eu vou vir aqui no Map Athena. Deixa eu ver. Pronto, tá aqui. As portas foram salvas certinhas, tá vendo? Tá aqui a porta do MAP, né? A 5238 e a porta do chave. Você dá uma conferida nos arquivos, ou nem precisa, porque o painel vai salvar lá direitinho. Eu estou só mostrando aqui como exemplo para vocês, certo? Então, feito isso, eu vou voltar no menu e vou utilizar a opção de compilar o emulador, tá? Então, essa função 5, aliás, essa função 5, ela se resume a isso, tá bom? A função 6 é importar o banco de dados. O que ele vai fazer? O painel ele vai vir dentro do meu emulador, ele vai na pasta SQL Files, então ele vai pegar o arquivo main, né, o arquivo main, o arquivo log e o arquivo web, certo? Ele vai importar esses três aí e vai jogar para dentro do meu PHP-MyAdmin, tá bom? Ele vai fazer isso aí tudo para mim para não ter que fazer manual, certo? Apesar que vocês podem fazer isso manual, por exemplo, se for um banco custom ou você estiver migrando de algum outro lugar, você pode vir aqui manualmente, né? Importar os bancos de dados, procurar aqui, né? E fazer a importação. Ok? Se você tiver algum problema quanto a a parte de importar ou migrar os dados, lembrando que a gente faz a migração gratuita, tá bom? Então, se precisar do nosso suporte nessa parte, a gente faz também.
ok? Aqui na função 7, baixar o RAtena, aqui não tem segredo, ele vai só baixar mesmo o RAtena. E caso tenha um emulador aqui, um diretório com o nome emulador, ele vai renomear, né, para não deletar, porque você pode ir ali por acidente digitar o número errado e ele vai renomear o emulador para que você não venha perder o seu emulador, né? E a opção, agora aqui na opção 8, ele vai fazer um backup do emulador e banco. Então, basicamente é isso. Ele vai compactar o emulador lá e fazer a exportação do banco, também colocar dentro de um arquivo. E ele vai gerar uma pasta aqui com o nome emulador, tá bom? Então, perdão, ele vai gerar uma pasta aqui com o nome backup e vai salvar tanto o emulador como o banco de dados dentro da pasta backup. A gente também tem aqui a opção reinstalar o emulador, que basicamente ele baixa, configura os arquivos do MySQL para você e faz a compilação do emulador, certo? Então essa função reinstalar o emulador basicamente é para isso, tá bom? Aí aqui a gente tem a função reinstalar o FluxCP. Agora eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. Uma vez que a gente digita aqui a opção reinstalar o FluxCP, ele vai vir aqui na pasta public HTML, né? Tanto faz a pasta public como a pasta www, são a mesma coisa. Ele vai salvar o FluxCP nessa pasta aqui, ok? Ah, mas Rodrigo, eu não queria essa pasta como CP, eu queria ela já que abrisse. Na hora que eu digitasse o meu site aqui, o endereço do meu site, ela já abrisse. É muito simples, pessoal. Se vocês quiserem dessa forma, vocês vêm aqui na pasta, do FluxCP, né? Que está como CP. Você vem na pasta conf, vai vir aqui no arquivo application.php, editar. Aqui vai estar como CP. Vocês vão deletar CP e vão colocar aqui essa barra, salva. Pronto, uma vez salvo, vocês vão pegar todos os arquivos, tá? Peraí, vamos voltar aqui para a pasta CP, public, CP. Vão selecionar todos os arquivos aqui, selecionar todos, né? E vamos lá para a pasta pública, vamos arrastar ela para a pasta pública. Cuidado para não soltar dentro dessas pastas aqui, porque vai bagunçar as pastas do sistema todo, né? Então a gente vai mover para a pasta pública. Pronto. Uma vez movido para a pasta pública, quando eu acessar o link do meu painel, que vai estar aqui, né? Vai estar aqui como exemplo para vocês, ele vai abrir o FluxCP direto. Aí com isso vocês podem usar tema, né? Do FluxCP, tem aqueles temas lá bem completo, bem bonito, que dispensa a apresentação e dá para fazer um site da hora, né? Então, basicamente, essa função reinstalar FluxCP é isso. A função 11, essa função ela é ideal para emuladores antigos, tá? Lembrando, pessoal, que o painel ele dá suporte a emuladores até 2015. De 2015 para trás, se o seu emulador for desse caso, for muito antigo, aí eu peço que você entre em contato com o nosso suporte, que a gente vai encontrar a melhor solução para você. De repente até uma solução em Windows, né? Que não seja aqui para o painel. A gente pode providenciar uma máquina Windows para você, ou uma máquina Linux mesmo, só que com os compiladores mais antigos, né? Com uma SQL mais antigo, para poder rodar o seu emulador. Nesse caso aqui não serve para você, infelizmente, tá bom? E a gente tem a função 12. Essa função aqui ela é ideal, pessoal, porque ela não liga o emulador em screen, então não é possível recuperar os logs com ela, mas essa função é ideal para quando você está desenvolvendo o seu projeto, tá? Que você está desenvolvendo ainda está configurando o seu emulador, você ainda está mexendo ali nas coisas, está dando alguns bugs. Então essa função, quando você usa essa função, você consegue scrollar aqui e ver todos os logs do emulador, certo? Em tempo real. Claro que não é possível ver logs, mas para quando você está em desenvolvimento ou fazendo manutenção do servidor, o mais ideal é usar a função 12, tá? Então, pessoal, é isso. Se ficou alguma dúvida, eu peço que você entre em contato com o nosso suporte, tá? E lembrando que esse painel ele ainda está em beta, tá? Ele foi lançado esse mês, agora de julho de 2025, e a gente ainda está fazendo beta no painel. Claro que daqui a um tempo vai ter bem mais funções, de repente a gente vai lançar até uma versão web dele. Então a tendência agora é só melhorar esse novo jeito de hospedagem de Ragnarok que a Luminous Host desenvolveu e veio para revolucionar, tá bom? Então é isso, pessoal. Como eu falei, se ficou alguma dúvida, pode deixar no comentário, mas eu recomendo fortemente que entre em contato com o nosso suporte, né, através do nosso site ou WhatsApp. E
Se você está em dúvida em contratar esse serviço ou alguma coisa do tipo, entre em contato também com a nossa equipe, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.